Voltamos para o segundo bloco, direto da presidência, hoje discutindo sobre Taubaté 400 anos. Recebemos hoje o senhor Odes Danelli, ele é empresário no setor imobiliário no município de Taubaté. Obrigado, senhor Odes, estar aqui conosco. O Zé Antônio Saldi, né, empresário e ex-secretário de Cultura e Turismo no município de Taubaté. E o nosso amigo Lindenberg Nascimento, né, empresário aqui no município de Taubaté do setor da construção civil. Estamos debatendo aqui os principais problemas aí e qual que é a perspectiva para Taubaté para os próximos 400 anos. Voltando então no segundo bloco, desenvolvimento versus história. Né? Um pouquinho dessa cidade moderna e da construção dos 400 anos da cidade. É um casarão histórico ou um prédio moderno? Deixa eu me permitir 30 segundinhos para opinar sobre o bloco anterior. Pois não, Eli. Qual é a vocação principal de Taubaté, né? Que Odes e Zé Antônio opinaram muito bem. Eu continuo achando e entendendo que turismo é cultura, mas a indústria é o maior alavancador de recursos e de renda e dos empregos de melhores salários. E dou um motivo para que isto possa ser cada vez mais enfatizado, cada vez mais a prefeitura criar condições para que mais indústrias de outros segmentos possam vir. Taubaté está situado a 500 quilômetros no máximo, está num raio onde a 500 quilômetros situa 50% do produto interno do Brasil. Nós estamos ao redor de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Estamos na maior avenida do Brasil, como dizia o Bernardo Ortiz, né? Então, do ponto de vista logístico, não há melhor localização industrial que Taubaté. Ao longo desses últimos 20 anos, com a industrialização que veio, neste período, houve um grande desenvolvimento na qualificação da mão de obra, porque as indústrias forçaram a isso. Hoje nós temos Senai, universidades, boas escolas, e um dos grandes atrativos da vinda da indústria é a qualificação da mão de obra. Então nós temos localização e nós temos a qualificação da mão de obra. São dois aspectos fundamentais na definição da escolha da indústria. Portanto, ratifico o posicionamento de que deverá ser focado, enfatizado e dado mais e melhores condições para que mais indústrias de outros segmentos possam vir incorporar com aquelas que já existem. Bacana, Eli. Vereador, os 30 segundos deles foram 3 minutos, né? Correto, Ele falou que era 30 segundos, mas usou 3 minutos. A réplica dele então, foi... vamos lá. Os dois podem ser feitos. Sim. A preservação dos imóveis patrimoniais e históricos da cidade e o desenvolvimento imobiliário. As pessoas, às vezes, elas ficam tão absorvidas, tão radicais, que elas esquecem que as duas coisas são compatíveis. Elas não se separam. Taubaté é uma cidade antiga, é uma cidade que tem um patrimônio histórico fantástico, mas também precisa desenvolver. Só que o que está acontecendo é um radicalismo das partes, que outro dia eu conversei com você sobre esse assunto, Salvador. Nós não precisamos fazer isso. Nós precisamos criar um modus vivendi. De convivência. Isso, salutar. Vamos preservar, sim, é importantíssimo preservar, mas também precisamos do progresso da cidade. Não podemos abrir mão do progresso da cidade, do crescimento da cidade, para manter um prédio histórico isolado. Isso não existe. Se você for na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, você pega lá uma sequência de prédios um ao lado do outro. De repente, uma casinha lá embaixo, que é a única casa que sobrou ali naquela... Já foi cenário de várias novelas, uma casinha na Avenida Atlântica, lá em Copacabana, no Rio de Janeiro. Ela está ali, incrustada entre os prédios e convivendo perfeitamente, o novo e o antigo. Bacana. Taubaté não precisa ter essa preocupação, não, onde tem um prédio antigo não pode, num raio de não sei quantos metros. Isso é uma bobagem, gente. Você vê assim também, Zé? Além do cultural, porque eu acho que o nosso turismo hoje funciona 90% cultural, não é de outra forma. É lógico que tem de saúde, que bem lembrado por você, e tem mesmo. Há uns 5, 6 anos eu já recebia gente que vinha aqui para fazer, portugueses que vinham
para fazer tratamento dentário. Então, já existia essa sequência. Hoje as clínicas já estão fazendo até dormitório lá dentro, com suítes e tal, que a pessoa fica na própria clínica. Nós temos então até isso. Então, isso é importante de todo que a gente está precisando. Agora, a cultura nossa, ela não pode ser apagada de jeito nenhum. Porque se ela for apagada, e isso eu lutei muito com o prefeito para ele não separar as duas secretarias, porque o turismo não se faz nada hoje. Porque como ele não tem o centro de convenções, ele só pode ir para um lado. Ele só pode ir para o lado da cultura. Daquilo que a gente tem, dos casarões, do nosso Monteiro Lobato, do Mazzaropi. Quer dizer, é a nossa cultura que tem que ir. Isso tem que estar enraizado, isso daí devia estar na escola. A gente devia, dentro da escola, estar incentivando sim a nossa história, revivendo, não fazer com que, como os índios, que a gente perdeu a nossa história, cadê a nossa imagem? Estava até 400 anos. Nós temos que lembrar de tudo. Hoje nós estamos com 3 pesquisadoras no hotel, levantando o nome de uma pessoa que eles não quiseram falar, mas que teve aqui, era dono de uma fazenda Independência. O nome da fazenda era essa. E era uma das, se não é a maior, era uma das maiores fazendas que tinham. Era daqui até o litoral. E a gente só sabe daqui até Campos, mas pro lado de Minas Gerais tinha bastante, daqui para lá. E tá levantando. Quando ela sentou para conversar comigo, eu falei assim: você tá meio perdidinha aí, tem muita coisa Taubaté. Você começa nos Bandeirantes, você começa com Taubaté, que Minas Gerais, que já foi chamada Minas de Taubaté. Quer dizer, você começa com uma história, isso é colocado para todos. O aluno tem acesso àqueles iPads que chegam na mão dos alunos, né? Aquilo lá tem esse conteúdo. Esse conteúdo é nosso, a gente está passando isso para eles. Porque se não tiver isso, nós vamos morrer com o turismo, um pouco de turismo, ou o futuro nosso de turismo. Na rede hoteleira e na rede de turismo que a gente tem no estado hoje, a conversa é o seguinte: puxa vida, Brotas falando comigo. Nossa, a gente luta tanto para ter um turismo aqui, vocês com tanto turismo assim, e vocês não conseguem andar. Eu falei, meu, o que eu posso fazer? Não é falta de eu falar, não é falta de eu dizer, é falta de vontade mesmo das partes do poder mesmo executivo, de pegar a caneta e falar assim: eu vou fazer esse negócio e pronto. Mesmo que seja chamado de louco, mesmo que seja de sonhador, que nem falaram que mesmo que seja isso, mas vai deixar um legado em cima disso. Outro dia eu falei na Câmara que era um sonho meu, um fato aqui, que era uma prefeitura nova, bonita, moderna. Falaram que não, sonhar não vale. Vale sim. Vale. Nós temos que sonhar, nós temos que acreditar e que podemos realizar. Senão nós não vamos a lugar nenhum. A Prefeitura de São José dos Campos perdeu uma grande chance agora, que o seu partido lá queria fazer agora a PPP. Sim. Vocês também são bem confusos nessas coisas. De hora que vocês são a favor, de hora que vocês são contra. Sim. O Carlinhos votou contra o governo do estado e agora queria fazer em São José. Sim. Mas PPP, com a falta de dinheiro que existe hoje do poder público, é o caminho, minha gente. É justamente isso. E como aliar interesse cultural com interesse econômico, Eli? Como o Odds falou, eu concordo, existe forma de conviver com os dois interesses. Claro. E isso vem basicamente de um plano diretor da cidade bem alicerçado. Se existir um plano diretor que deixa isso tudo muito bem definido, não há problema nenhum, nem para o construtor, nem para o pessoal da cultura e da preservação. Agora, um exemplo muito claro. Não dá para imaginar o prédio de 100 anos ou 150 anos sem preservação. Aí é melhor derrubar e construir uma coisa moderna. Quando eu entro, por exemplo, naquela sede da prefeitura, a sensação que eu tenho é de que de uma hora para outra aquilo vai ter um fio solto pegando fogo e colocar tudo abaixo, porque não há preservação, não há manutenção, não há restauração. Então, falar de prédio antigo sem preservação, sem restauração, aí não é defender a cultura, não é defender o antigo. O casarão do Emílio Winter, que está lá, eu passo ali 3, 4 vezes por dia. Tem hora que tem vontade de chorar, de ver o estado que vai acabar. Vocês queriam pegar aquilo ali.
para fazer ali um centro para vocês, os escritórios. Mas não é nem isso, Jorge. Ali não era nem esse propósito. Ali a gente já tinha conversado com o pessoal do Preserva também. É que eles não acreditaram que a gente estava querendo a boa coisa lá dentro daquilo. Quando o prefeito chegou, a primeira coisa diz aí, José, como é que vai ficar com a Vila Santo Aleixo com o prefeito? Isso é do município, não é nosso. Tá aqui a hora que o senhor quiser. Então assina aí. Tá aqui, assinei e pronto. Não era nem secretário. Isso tem que acontecer dentro do processo. Isso é a gente tentar melhorar. Eu aposto por você que se a gente tivesse pegado aquilo lá, a casa não estaria daquele jeito, porque só nesse entrave de setembro até janeiro, a gente levantou a parte traseira lá da casa inteira que tinha corrido e pelo menos não ia mais chover e cair água lá no clube. Simplesmente parou-se tudo, não é? Eu não sei porquê, mas parou-se. E aí a gente não anda, a casa envelhece, a gente não consegue mais nada. Lá ia ser uma biblioteca, a gente tinha conversado. Numa biblioteca, atendimento ao turista que chega na Praça Santa Terezinha, para ele estar lá, para ele ver o que a gente tem de conteúdo cultural dentro da cidade de Taubaté. Por que eu não posso ter um espaço da Emília num canto, um espaço... Por que não fazer um café lá para aquele turista ir lá tomar um café, ler um bom livro, ver a história de Taubaté na tela? Enfim, eu rodei um monte de museus e a gente sabia que lá dava para fazer um museu a céu aberto, a pessoa entrar lá e ver, porque você está sentindo a parede, está sentindo a energia daquilo e está sentindo o que é a cultura de Taubaté. E está ruindo. Então, eles não deixam fazer nada e também não fazem nada. Então, fica aquela história, né? O Tostinos é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Então, e não se resolve absolutamente nada. E tem na visão de vocês algum motivo, algum fator que atrapalha esse desenvolvimento? Qual que seria? O que seria essa nuvem que... Tem. Para mim isso fica muito claro e vou me retratar aquilo que nós conhecemos bem, que é a construção civil. Então, posso dar exemplo daquilo que nós vivemos, né, Odson? Isso. Nas últimas gestões, falta gestão. Não estou me referindo ao atual, mas todas as anteriores, e quanto a gente pensa que não pode mais piorar, cada vez mais piora. Vocês não fazem ideia da dificuldade que é aprovar o empreendimento imobiliário em Taubaté. Vocês não fazem ideia da dificuldade que é pegar um habite de um empreendimento em Taubaté. Tudo é muito difícil. Nós fizemos, solicitado aqui pelo João Vidal e pela Associação dos Construtores Imobiliários de Taubaté, que tem a presidência do ODS, fizemos uma audiência pública em novembro maravilhosa, puxada pelo vereador João Vidal. Participou a dona Odila, que é uma pessoa que eu respeito muito, uma pessoa extremamente trabalhadora, e lá nós colocamos todas as nossas dificuldades. Saímos de lá com a sensação de que muita coisa ia mudar. E acabei de falar para João Vidal, passados 8 meses, olha, o que aconteceu de prático naquela reunião? Nada. Absolutamente nada. A prefeitura é extremamente desestruturada. Você vai no setor de planejamento, Secretaria de Planejamento, não tem uma recepção, não tem uma cadeira para sentar, não tem uma sala de reunião para discutir com o engenheiro, com o empresário, não tem rede, não tem computadores, não tem rede, tudo hoje ainda é no sistema de papel. Você pega uma documentação do seu empreendimento, é um volume deste tamanho, não anda quando hoje o próprio judiciário faz tudo via digitalizado. É apenas um exemplo de como o empresário de Taubaté encontra dificuldades para construir, para gerar emprego, para gerar renda, para gerar IPTU novo para o município. Isso, ele está falando em construtora. Mas você vê, nós colocamos agora, dividimos o sindicato de bares, hotéis e restaurantes de São José dos Campos para cá. E aí, eu estou num processo de alvará. Eu tenho uma sala, coloquei na sala o negócio, mas eu tenho que pedir alvará para a prefeitura. 6 meses para sair um alvará de uma entidade que já está feita, não estou construindo nada. São 6 meses para sair um alvará. Quer dizer, todo o processo para. Você imagina o quanto isso vai lá para trás? O quanto eu tenho que renegociar tudo porque não saiu um alvará em menos de 6 meses? Nós temos um problema que eu vou falar aqui porque eu já falei pessoalmente ao prefeito Ortiz Júnior.
nós temos uma excelente qualidade de funcionários, mas nós temos uma péssima quantidade de funcionários. É importante a gente citar isso. As meninas, Exatamente. por exemplo, do planejamento são excelentes. A Claudinha, a Débora, a Nádia, A Gisele, todas. São fantásticas. Super atenciosas, pessoas que têm Dedicadas, interesse. né? Mas é meia dúzia de funcionários para o departamento de planejamento do município que precisaria ter 40, 50. Um setor que ajuda na arrecadação. O Lindenberg falou um negócio. Você chega lá para ser atendido, é uma escadinha íngreme, é uma escadinha com chuva. do lado de fora, na chuva. Você chega lá, tem 2 cadeiras para sentar, você tem que tirar para o ímpar ali, porque se tiver 3 pessoas, parece aquela brincadeirinha, né? Que fica dando volta na cadeira, só 2 sentam e o terceiro fica de pé. Tem 2 cadeiras para atender para o público que chega até ali. Aquele que consegue chegar, porque hoje um deficiente físico não sobe. Não. Sim. Não tem acesso. Só vou completar. Ó, isso que ele está vendo, nós estamos vendo, é a visão do empresário. E o empresário tem que criar isso daí mesmo. Você vê, a indústria ela só consegue diminuir o número de funcionários quando ela robotiza a coisa. Quando ela dá, pelo menos, a informação que ele consiga. Então, se ele quer, se o governo quer diminuir pessoal, ele tem que informatizar, ele tem que organizar de uma forma que você não precise ir lá disputar as 2 cadeirinhas. Zé, e é um setor que deveria arrecadar, é um setor que deveria estar bem preparado porque arrecada, né? Bacana. Já estamos encerrando o segundo bloco direto da Previdência e voltamos logo na sequência para o terceiro bloco. Aguardo você no próximo bloco.